Nós estamos em contato exatamente com o economista Paulo Rabelo de Castro, que é coordenador do Movimento Brasil Eficiente, não vamos esquecer, um crítico de alguns pontos aí de política econômica já há bastante tempo. Ele está no governo Temer, à frente do IBGE, desde o início. Doutor Paulo Rabelo, bom dia. Bom dia, Denise. Bem, bom dia para todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, hoje nós tivemos o relatório Focus prevendo um crescimento no ano que vem de 0,8%, vem caindo. Agora o senhor na entrevista falava que 1% seria um crescimento apenas marginal e estatístico, sem representar qualquer mudança para a economia brasileira, e vê como muito sério esse risco aí de uma estagnação, é isso mesmo? É isso mesmo, não há razão para que nós, economistas, escondamos esse fato dos brasileiros, nem haveria porquê. Hoje mesmo estou inaugurando a terceira conferência de produtores e usuários de informação, dirigida pelo IBGE, e, portanto, no meu discurso enfatizarei exatamente a necessidade dos brasileiros saberem tempestivamente, ou seja, a tempo e a hora, tudo o que precisam saber sobre a economia para que possam, como cidadãos, tomar melhor as suas decisões e se planejar melhor. E nisso também ajudar o governo a começar a se planejar melhor. Portanto, se nós nos tapearmos com a ideia de que em 2017 tudo está pronto para uma forte retomada do crescimento, estaremos ou nos enganando a nós mesmos como governo ou enganando o público, ou a ambos. Nós precisamos ter a ideia clara de que todas as medidas aqui tomadas são para apenas começar a dar o primeiro grande passo para uma rearrumação nacional. Mas nós precisamos refundar o país economicamente em termos muito mais disciplinados, muito mais eficientes, e isso ainda está por se fazer. Enquanto não fizermos, nós vamos estagnar, ou seja, vamos ter crescimentos assim na faixa de 1%, que não representam um avanço da renda per capita, uma vez que a população anualmente cresce um pouco mais do que 1%. Portanto, se a renda cresce 1% e a população avança, vamos dizer, 1,2%, a renda per capita está ainda praticamente no mesmo lugar. E é o que indicam os levantamentos de rendimento da PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, também publicada mensalmente pelo IBGE. Agora, doutor Paulo, o senhor fala em refundação da economia, agora ela não viria apenas com ajuste fiscal, né? E entre as suas críticas ao atual momento, desde sempre, aliás, já vem desde o governo anterior, é a questão dos juros, não? Com certeza. Hoje eu estou com o chapéu do governo, tenho muito empenho e muita satisfação de participar desse esforço que o presidente Michel Temer faz para rearrumar uma casa completamente avacalhada, não existe outro termo, praticamente quebraram as pernas da economia brasileira e, de certa forma, colocar esses ossos no lugar está dando muito trabalho. Entretanto, nós estamos ainda nos primeiros passos de uma verdadeira refundação. Não quero falar de reformas, digo muito mais do que isso. E não apenas a reforma necessária da Previdência Social, com uma eventual novo sistema de capitalização ainda gradual, ou seja, a criação de fundos previdenciários para o trabalhador brasileiro, mas falo também de uma importante e necessária reforma financeira, para que ataquemos o problema dos juros. O Brasil, não preciso dizer mais nada para quem nos ouve, é aquele que pratica a taxa de juros em todas as operações de crédito mais elevada do mundo. E, no entanto, não tem a dívida maior do mundo, nem tem o risco de crédito maior do mundo. Portanto, é uma clara distorção que também se acrescenta fortemente ao déficit fiscal brasileiro, que precisa, tanto quanto a questão previdenciária, a questão dos privilégios nas folhas salariais da União e dos estados e municípios, e todos os demais privilégios, é preciso contar também esse privilégio da renda financeira exagerada, sendo objeto de um reexame muito sério, muito acurado e principalmente muito corajoso. Doutor Paulo, só uma informação, eu queria uma opinião do senhor. Claro, o cenário é muito preocupante, o senhor fala inclusive nessa entrevista de um risco de estagnação que é possível, né?
Como é que o senhor está vendo essa pressão para tirar agora o Henrique Meirelles da Fazenda? O senhor acha que isso pode agravar ainda mais? Como é que o senhor está acompanhando todas essas pressões? Eu imagino que seja a pressão que você está vendo. Eu vejo uma possibilidade de estagnação da economia e como risco apenas. Ainda é possível, e digo isso todos aos nossos ouvintes da Jovem Pan, nós não temos que entregar um jogo que nem começou, que é o jogo econômico de 2017. Faço esse alerta exatamente porque há tempo de uma reversão. E essa reversão tem que ser feita com o atual ministro da Fazenda. Todos nós, direta ou indiretamente, fazemos parte da equipe do ministro Henrique Meirelles, que é uma pessoa de altíssima competência. Esse negócio de ficar tirando e colocando ministros como quem troca de camisa é uma prova da nossa absoluta incapacidade de planejar, de oferecer uma agenda concatenada e suficientemente extensa ao público. Agora, reconheço que a tua pergunta tem razão de ser, na medida em que a ansiedade da população, das empresas, que não veem um horizonte muito claro à frente, leva a esse tipo de especulação. Agora, o senhor fala em problemas de coordenação de time. Quem não estaria coordenando bem esse time para que ele funcionasse melhor? A questão das empresas, dos agentes econômicos, o baixo nível de investimentos, as empresas que continuam demitindo. De onde deveria partir essa coordenação maior para se levar o país adiante? A coordenação pertence ao presidente da República. E óbvio que é uma coordenação difícil porque se trata de um governo baseado numa coalizão parlamentar e democrática. Isso é muito mais complexo do que simplesmente um mandão, um autoritário sentado na cadeira disparando ordens. O que nós precisamos provavelmente melhorar um pouquinho mais é na ideia do enriquecimento, por assim dizer, da agenda. A agenda, por enquanto, ela está meio monocórdica. O que eu quero dizer? Ela está muito baseada numa única providência que, por sua natureza, leva a um estigma de algo negativo, que é a PEC 241, agora renomeada PEC 55, que prevê uma regra para o teto de gastos. Nós não temos tido, e reconheço, a capacidade de fazer um discurso suficientemente bem esclarecedor de que isto não é uma medida em si negativa, é um disciplinamento que trará benefícios claros em termos de recuperação da economia. Como ela nem foi aprovada ainda na última votação do Senado e portanto, estão tardando as medidas subsequentes a este processo, já passam 6 meses ou pouco mais desta administração, a impressão que dá é de que há um déficit na área do planejamento e da agenda. No entanto, eu posso lhe asseverar, estamos na área do planejamento, que o ministro Diogo de Oliveira, do planejamento, é um daqueles que mais se preocupa com o tema e que está correndo exatamente neste momento atrás de uma agenda mais rica, mais proativa e que, de fato, faça com que nós mesmos que estamos prognosticando um crescimento pífio no ano que vem, estejamos todos, felizmente, errados e que a gente consiga fazer o Brasil apresentar uma recuperação mais ampla. Tomara. Senhor Paulo Rabelo de Castro, na sua entrevista o senhor propõe a criação de um Conselho de Gestão Fiscal para assessorar a administração pública. Como é que seria isso, senhor Paulo? Boa pergunta, porque não sou eu que proponho. Aí vou lhe dar uma boa notícia, é a lei que propõe. E mais do que propõe, o artigo 67 da atual Lei de Responsabilidade Fiscal, que está em vigor no Brasil desde o ano 2000, já comanda a criação deste Conselho de Gestão Fiscal. Por que é que não foi feito? Não foi feito porque tanta outra coisa boa que está na lei acaba ficando letra morta. E, portanto, eu estou não propondo, relembrando. E mais do que isso, antes de estar no governo, eu coordenava o Movimento Brasil Eficiente e uma das 2 bandeiras, além da radical simplificação tributária do país, que, aliás, é uma bandeira importante que precisa ser levantada já dentro do ambiente de um novo pacto federativo para realmente recuperar financeiramente estados e municípios,
esta bandeira, que é a segunda bandeira, um conselho de gestão fiscal que complementa a simplificação tributária, é tudo que a gente precisa para um novo regime fiscal. Um novo regime fiscal tem que ter uma regra, que é a PEC do teto, que impõe um controle do gasto, e tem que ter uma instituição, que eu estimo que seja pela lei o Conselho de Gestão Fiscal, para acompanhar e fazer valer a regra. Por enquanto isso não foi apresentado, mas está tramitando na Câmara, e o governo, se desse um peteleco e mandasse votar em caráter terminativo, nós já teríamos um Conselho de Gestão Fiscal. Ou seja, aí está uma sugestão de algo que possa começar a dar a ideia de uma agenda mais rica, uma agenda realmente de desburocratização, de simplificação, como eu disse, e de redução desses tremendos obstáculos que são a maior taxa de juros do mundo e o sistema tributário mais enlouquecido do planeta, que é o nosso. É certo, uma agenda que faça o país andar finalmente, né? Nós Com certeza, gente. Nós conversamos com o economista Paulo Rabelo de Castro, que foi coordenador do Movimento Brasil Eficiente, hoje presidente do IBGE, que logo mais vai abrir a Conferência Nacional de Estatística, Geografia e Meio Ambiente. Doutor Paulo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Ótimo dia para todos os ouvintes da Jovem Pan, Denise. Relembrando que esta conferência se realiza aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Sul-América, e ainda há espaço para os interessados. Um grande abraço para todos, um bom dia e que tenhamos um melhor 2017.